Vamos à nossa caminhada dominical em Lucas, né? Domingo passado aqui houve uma pausa pela presença do reverendo Gerson, que pregou em João 10:10, né? Hoje nós vamos em Lucas 12, de 22 a 34. Lucas 12, de 22 a 34. Logo depois tem um vídeo, já vou pedir ao pessoal de mídias para deixar aí na agulha. Lucas 12, de 22 a 34. Eu vou fazer a leitura e vou pedir que você acompanhe aí na sua Bíblia e fique com o texto aberto, né? Para que a gente possa acompanhar a explanação sobre o texto. Lucas 12, de 22 a 34, diz assim: A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Bem, o assunto de hoje é ansiedade, né? É um assunto que não tem nada a ver com cariocas, nem brasileiros, nem com a população mundial. Mas nós estamos fazendo leituras positivas, chegamos no tema ansiedade, né? Talvez pelo senso de humor de Deus. E para isso nós vamos ver um vídeo que fala um pouquinho sobre ansiedade. Eu só tem uma cena do vídeo que eu discordo, né? Acho que é a primeira, mas você vai entender por quê quando você ver o vídeo, né? A ansiedade é uma reação que podemos ter ao acharmos que existe um risco futuro a caminho. É difícil não sentir ansiedade ao se dar conta que o seu time de futebol está quase sendo rebaixado para a Série B de novo, ou que irá dirigir por uma estrada muito perigosa no dia seguinte. Sentir-se ansioso por causa de uma prova pode te motivar a se preparar mais para ela e com maior antecedência. Então, embora a ansiedade geralmente não seja agradável, tanto a ansiedade quanto o medo podem ser muito úteis nas nossas vidas. O problema surge quando a ansiedade é muito intensa, irrealista e prolongada. A ansiedade é desproporcional à sua causa, isso pode atrapalhar a pessoa a viver a sua vida. Se a ansiedade de alguém atinge níveis muito extremos por um período prolongado, impedindo a pessoa de sentir satisfação com a vida, ela pode desenvolver algum tipo da condição conhecida como transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade são, de longe, os transtornos mais comuns de serem observados no mundo todo, prejudicando cerca de 7% da população mundial. Na psicologia, medo e ansiedade são consideradas duas coisas diferentes.
Como falamos em outro vídeo, o medo é uma emoção negativa e aguda diante de uma ameaça percebida no presente imediato. Já a ansiedade costuma ser uma reação também negativa, mas mais longa, diante da percepção de risco em uma situação futura e não na situação na qual o indivíduo se encontra imediatamente. O medo está ligado ao presente, a ansiedade está ligada ao futuro. De acordo com a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, mais conhecido como DSM, existem 7 tipos diferentes de transtornos de ansiedade. Outros transtornos, como o TOC e o transtorno do estresse pós-traumático, foram considerados por muito tempo transtornos de ansiedade, mas a última edição desse manual os separou em outras categorias. O DSM é uma tentativa de classificar as condições psicopatológicas mais comuns à população, e de tempos em tempos ele é modificado a partir dos novos conhecimentos que foram produzidos. Todos os transtornos de ansiedade envolvem em algum nível sintomas cognitivos, como por exemplo, receio de perder o controle ou ter algum dano, sintomas emocionais, como ficar nervoso, assustado ou apreensivo, e sintomas comportamentais, como agitação física ou evitação de situações ameaçadoras. Muitas vezes, é difícil diferenciar a ansiedade que todas as pessoas vivenciam regularmente da ansiedade que alguém diagnosticado com um transtorno de ansiedade vivencia. Não existe uma divisão clara e indiscutível entre o que é uma ansiedade normal e uma anormal. O que fazemos diante dessa grande dificuldade é adotar critérios de uma maneira inteligente para concluir se a ansiedade de alguém atinge níveis extremos e prejudiciais. Assim como outros transtornos mentais, os transtornos de ansiedade têm diversas causas possíveis. Os genes, a cultura, as interações sociais, eventos traumáticos e o uso de substâncias tais como drogas são algumas das influências mais importantes. Alguns psicólogos acreditam que, apesar de poder gerar tantas consequências negativas para nós hoje em dia, a ansiedade foi e ainda é essencial para a nossa sobrevivência. A ansiedade funciona como um mecanismo de proteção que nos torna mais atentos a possíveis futuras ameaças e nos permite planejar nossos comportamentos para evitar situações ameaçadoras. Quando a ameaça é real, a ansiedade pode acabar salvando a sua vida, só que nossa imaginação nos permite perceber ameaças que não são realistas ou prováveis de se concretizarem. Nossa capacidade de formular cenários mentais alternativos sobre o futuro é ao mesmo tempo nossa dádiva e nossa maldição enquanto seres humanos, já que às vezes essa capacidade se vira contra nós mesmos, ao invés de apenas nos proteger. No contexto dos transtornos de ansiedade, o perigo frequentemente não existe enquanto um fato objetivo e inquestionável, mas sim enquanto uma criação distorcida da mente ao tentarmos entender o que irá acontecer. Existem diferentes tratamentos para cada um dos tipos de transtornos de ansiedade que demonstraram uma grande efetividade em vários estudos clínicos. Assim como no caso da depressão, o nosso principal problema não é a falta de opções de tratamentos, mas sim a falta de informação e de procura por profissionais. Muito bem. O vídeo traz apenas um conteúdo informativo, né? E há uma expressão que eu quero destacar, que a ansiedade, ela não é de todo ruim. Ela tem um aspecto positivo. O problema é quando ela se torna permanente, ou quando ela é demais. Aí a pergunta é assim, mas como é que eu posso saber isso, né? Quando é que a ansiedade é demais? E tem um texto produzido por um médico muito interessante, que eu queria destacar alguns pontos para você. É diagnóstico, né? 11 sinais para você saber se tem transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade já é ansiedade generalizada, né? Tá amplificada no seu organismo. Então vai anotando e percebendo o que você tem. Primeiro sintoma, preocupação excessiva. O que é preocupar-se demais? É quando os seus pensamentos são persistentes todos os dias, todas as semanas, durante meses. Então, quando um assunto ele fica na sua cabeça, não resolvido, durante dias, semanas e durante meses, você tem o primeiro sinal de transtorno de ansiedade. Segundo, problema no sono. Dormir, ou o problema com dormir, está associado a um monte de doenças, né? Mas, em geral, também está ligado a um transtorno de ansiedade. Então, se você se encontra frequentemente deitado e fica acordado, está preocupado ou agitado com problemas específicos, dinheiro, né, muito ou a falta dele, ou em nada em particular,
é um dos sinais de transtorno de ansiedade. Então, segundo sintoma, um problema no sono. Terceiro, medos que são irracionais. Ter medo, por exemplo, de uma situação real, um assalto, alguém coloca uma arma apontada na sua cabeça, é uma coisa real, normal, é racional até sentir medo, porque é uma coisa que está afligindo a sua vida ali naquele momento, então não há dificuldade nenhuma. Agora, existem situações muito pequenas que provocam medos muito grandes, isso é um medo irracional. Ou seja, se esse medo ele toma uma proporção, ele transformando numa fobia, ou seja, aquilo, só de pensar naquilo você já fica ansioso, mas só que o assunto que está gerando medo ele é pequeno, não deveria ser desse tamanho. Então, medo irracional é o terceiro sintoma de transtorno de ansiedade. Tensão muscular. E aí, a tensão muscular ela é mostrada de forma muito constante. Em geral, é pessoal que aperta a mandíbula, tensiona os punhos, precisa flexionar os músculos pelo corpo todo, porque se sentem tensos. Então, a tensão muscular mostra um grau de ansiedade que pode ser um transtorno. Sempre pode ser, tá, irmãos? Eu não sou aqui como médico, não. Então, você procura um médico. Você já passou de 2, você já procura um médico. Ok? Tem outro, né? Indigestão crônica. A ansiedade começa na mente, mas ela vai para o corpo e ela se mostra com alguns aspectos físicos, como problemas digestivos. Então, tem gente que tem síndrome do intestino irritável, né? Eu não sei o que é isso que eu não tenho, mas se você tem, você sabe, né? Então, o que é essa síndrome? Dores no estômago, cólicas, inchaço, gases, constipação, diarreia. Então, se chama ansiedade do trato digestivo, porque vem de um transtorno de ansiedade. Você vê, né? O pessoal está aí com problema no estômago, acha que é só gastrite, só. Vem de ansiedade. Sexto sintoma, medo de falar em público. Quando eu li isso, eu lembrei exatamente de alguns irmãos da igreja. Não sei porquê. Então, a maioria das pessoas sente um frio na barriga de falar em público. É normal, ok? Falar diante das pessoas e diante de um público específico. Imagine, né? Você está fazendo lá a apresentação da sua monografia. Roberto vai passar por isso daqui a 6 meses. Ele não é ansioso. Nem um pouquinho. Mas é assim, você vai acabar de falar e os caras já estão com 80 observações na sua monografia. Você vê, eu lembro quando fui apresentar minha monografia, tinha um pastor que tinha tanto clipes, né, nas folhas da minha monografia, eu falei assim, eu espero que sejam elogios. Porque se não forem, eu estou perdido, né? Estavam lá as observações. Então, o medo, né, se há uma fobia de falar em público, pode ser um sintoma de ansiedade. Sétimo sintoma, autoconsciência. Então, nessa situação, as pessoas com transtorno de ansiedade tendem a se sentir como se todos os olhos estão voltados para elas. Tem uma imagenzinha que apareceu ali, muito curiosa, né? Tem um bonequinho, e tinham 3 bonequinhos parados. Mas na cabeça dele, os bonequinhos estavam falando e falando mal dele, né? Quase ninguém sente isso, né? Você quer ver deixar as pessoas inquietas? E já brinquei muito com isso, não faço mais isso há alguns anos, Jesus já me libertou. Mas achava muito curioso, né? Você falava para a pessoa assim, eu estou falando no seu ouvido, fulano vai pensar que a gente está falando dela, quer ver? Aí a pessoa, o que vocês estão falando de mim? Exatamente assim. Isso é autoconsciência. O cara está tão ansioso que pode nem falar o nome dele. Oitavo sintoma, pânico. Então, ataques de pânico podem ser assustadores. Imagine uma sensação repentina de medo extrema que pode durar vários minutos. Quais são os sintomas para isso? Aperto na garganta e no peito. O cara acha que está infartando. Alguns irmãos aqui já sentiram isso, né? Então, acha que está infartando, mas não está infartando. É só ansiedade, é pânico. Coração acelerado, mãos frias, tontura, fraqueza, dor no estômago. E aí vai. Só Jesus mesmo. Nono sintoma, flashback.
reviver um momento traumático. Então, aquele assalto, uma morte repentina de um ente querido. Então, se aquele flashback, né, vem à sua mente o tempo todo e te desgasta, se chama estresse pós-traumático. Então, está virando um transtorno de ansiedade por uma situação que você viveu. 10. Esse aqui quase não me atinge. Se chama perfeccionismo. A mentalidade obsessiva, conhecida como perfeccionismo, anda de mãos dadas com os transtornos de ansiedade. Porque se você quer acertar sempre, você fica ansioso por acertar sempre. E quando você erra, aquilo te dá um desgaste, né? Então, perfeccionismo, não vou falar muito nesse não, porque bate muito. 11. Comportamento compulsivo. Então, tem um exemplo muito interessante de um comportamento compulsivo. Tem gente que pega algumas manias que é um comportamento compulsivo, né? Você gosta de ouvir o rádio, você bota no volume 3. E aí, chega a sua mulher, né? E aí bota no 4. E aí você volta para o 3. E aí alguém aumenta, bota no 5, você volta para o 3. Porque o rádio só presta se você ouvir no 3. Mas imagine que o seu rádio quebrou e o volume 3 não funciona mais, ou é o 12 ou é o 4. Pessoas com comportamento compulsivo compram outro rádio. Não conseguem se adaptar à nova realidade. Isso realmente é algo sério, né? A gente ri dessas coisas, mas o cara que tem comportamento compulsivo que pode estar entre nós, né? Ele fica assim, então rende aqui. Né? Eu gosto do rádio no 3. Eu tive um amigo, eu não sei se ele morreu, porque eu já não tenho mais contato com ele, ele foi meu colega de segundo grau, agora ensino médio, né? E ele terminou um casamento dele, ele e a esposa brigavam constantemente por causa de uma pasta de dente. A questão não é a pasta de dente, a questão é o comportamento compulsivo, né? Ele tinha compulsão por manter as coisas em ordem. Então, toalha no lugar, estendida. E aí ele casou com uma mulher que era bagunceira, rapaz. Em geral é o contrário, né? Os homens são mais desorganizados. Mas ele casou com uma mulher bagunceira. E a mulher deixava a toalha espalhada pela casa, apertava a pasta de dente no meio, deixava o pente cheio de cabelo, a pia cheia de cabelo. E ele começou a entrar num processo muito doentio mesmo. Isso é doença. Ok? Ele falava assim, Fábio, eu me consumo. E o nome dele também era Fábio, né? Ele falava assim, Fábio, eu me consumo, eu olho aquela parte de dente apertada no meio, eu não consigo entender porque que minha mulher não aperta na ponta. Talvez você diga assim, que isso, cara? Mas há compulsão, há uma prática, né, compulsiva de ter as coisas em determinado padrão, e quando aquilo não está, provoca uma inquietação. Tem alguns níveis leves, né? Eu me enquadro neles também. Não ri não, mulher. Tá não? Assim, certa vez a gente foi num restaurante, aí tinha um quadro torto na parede, irmãos. Irmãos, vocês não imaginam a sensação, né? De pegar a cadeira e virar para o lado, né? Virei para o garçom e falei assim, dá para ajeitar o quadro? E aí ele perguntou assim, mas o que tem de errado? Eu falei, gente, como é que não enxerga aquilo, né? Você não sabe como é que me mata esse banco todo torto que está aqui, assim, ó, fazendo uma curva. Eu olho para o relógio, né? Porque o relógio está lá na direção, não consigo nem olhar aqui. Mas percebo que não incomoda as pessoas, então não vou pedir para acertar não, embora eu esteja mandando um recado aqui do púlpito. Está tudo certo. Jesus e a ansiedade, né? A gente precisa pensar o que Jesus diz sobre a ansiedade. Na semana retrasada, o Roberto pregou, continuando lá o texto de Lucas 12, se você está com a sua Bíblia aberta, versículos de 13 a 21, Jesus está reprovando a avareza, então vamos lembrar o que o texto dizia. Tinha um homem que chegou para Jesus e pediu para Jesus assim, Jesus, faz o meu irmão repartir a herança dele comigo. E aí, o Roberto, da caminhada do texto, nos mostrou que esse pedido não era só porque existia algum princípio de injustiça, é porque existia um sentido de avareza, né? Aquele irmão parecia ganancioso. Por que percebemos isso? Pela história que Jesus contou depois. Jesus contou a seguinte história. Um homem tinha um celeiro, o celeiro estava cheio,
E aí chegou a época de recolher os frutos, e ele disse assim, onde eu vou colocar esses frutos? Simples, vou destruir esse celeiro, vou construir um maior, e aí vou dizer à minha alma, puxa, fique em paz, porque o celeiro maior ainda está cheio. E aí Jesus termina o texto dizendo, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem vai dar para quem? Ou seja, tem algum problema de ter o celeiro cheio? Não, não é isso que Jesus está condenando. Mas quando ele tem mais do que ele consegue guardar, então você tem lá a sua casa, né? Você tem uma despensa na sua casa, você guarda debaixo da pia, no armário, sei lá onde você guarda comida. E aí, você está com a despensa cheia. Você ganhou o caminhão do Guanabara. Uau, nem sei se Guanabara tem caminhão, né? Mas eu achei tão curioso, outro dia eu estava passando, né? Numa igreja, perto de uma igreja, onde o pequeno grupo de realengo se reúne, não vou falar, né? Mas assim, e aí o pastor pregando dizia, o pregador, né, não sei se era pastor, ele dizia assim, meu irmão, Deus vai te dar aquela cesta do Guanabara. E o pessoal gritava, aleluia. Falei, caramba, rapaz. Falei, o Guanabara está dando alguma coisa, né? Falei, e aí, você ganhou aquele caminhão, aquela cesta do Guanabara, você não tem onde guardar. O que você faria? Vou alugar uma casa para botar as comidas, né? Eu ganhei. Essa é a grande questão. Aí Jesus falou assim, se seu celeiro está cheio, o que você deveria fazer? Não passa pela cabeça do cara assim, vou dar para quem não tem. Caramba, rapaz, agora o negócio de alimentos lá da junta diaconal, os caras vão ter que comprar 20 armários para botar os alimentos. Ou seja, não passa na cabeça daquele homem a questão. Então há uma preocupação com ele de ter guardado, porque aquilo vai preservá-lo. Aquilo vai dar garantia de que ele pode viver 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Então, assim, quando o Roberto estava pregando, eu fiz uma conta, né? Não lembro se eu falei aqui, mas eu falei em algum momento, acho que foi com o reverendo Oliveiros. Um dos delatores da Lava Jato vai devolver ao governo, ao Brasil, né? Creio eu e penso que, espero que isso aconteça, 75 milhões de reais. 75 milhões de reais. Se você imaginar que o cara vai viver 30 anos, eu estou dando uma boa estimativa, né? Hoje é aniversário do meu pai, também é aniversário do seu Vanderlei, da dona Darcy. E aí meu pai fica brincando, né? Porque a perspectiva de vida de um cidadão brasileiro são 72 anos, e ele fala, tenho só mais 7 anos. Se eu viver 70, tenho só mais 5. Mas sendo muito bonzinho, que Deus vai ser misericórdia com ele vai viver mais 30 anos e vai até os 95, 75 milhões divididos por 30 anos, você tem o direito de gastar R$ 6.894 por dia. Uau! Fico pensando assim, para que o cara quer isso tudo, né? É justamente no sentido de, a minha alma vai repousar em paz. A minha, dos meus filhos, dos meus netos, eu não creio que o cara quando rouba, ele está pensando nos netos, nem nos filhos, né? Mas a questão é de, eu pelo menos vou ter um futuro garantido. Isso é o que ele vai devolver, né? Porque no processo de delação premiada não significa que ele seja obrigado a devolver tudo, né? Ele vai devolver, isso é uma parte, se é pequena ou grande, é uma parte considerável, né? O que faríamos com 75 milhões? É melhor não ter os 75 milhões. Os ricos terão muita dificuldade de entrar no reino dos céus. Então, Jesus, nesse contexto de riqueza do cara que tem um celeiro, ele começa dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos. Porque o fato de construir um celeiro maior parte da ansiedade. Então o fato de estar incomodado, de não ter onde guardar mais e ter mais para guardar, é ansiedade, não é só avareza. Então, a avareza está associada aqui com a ansiedade, mas a ansiedade é um fator principal para que aquele celeiro seja construído e ele possa terminar dizendo assim, ufa, agora eu vou viver bem a vida toda, tal, tal. E aí Jesus diz assim, louco, né? Você vai morrer hoje, vai ficar tudo aí. Então, Jesus dá uns tratamentos para a ansiedade, e são o nosso objetivo. Jesus médico por excelência, né? Então, preste bastante atenção, porque Jesus realmente fala o que é verdade, e ele diz, não andeis ociosos. Existem 3 negativas no texto, e a primeira dela é não andeis ociosos. Está lá
no versículo 22. Não andeis ansiosos. Só que Jesus tem uma prática interessante, que ele não só diz não andeis, ele dá a solução. Mas antes da gente ver a solução, que é observar os lírios, a gente precisa entender a própria tradução. A NVI traduziu não se preocupem. Quem está com a NVI aí observou isso. E aí me chamou a atenção o fato de que a palavra andar, porque não foi traduzido na NVI. E, de fato, a palavra não está no original grego. O que Jesus diz é não ansiosos. Assim, se a gente fosse traduzir literalmente, é não ansioso. Não ansioso. E aí a NVI traduziu como não se preocupem. Mas por que então a revista atualizada colocou a expressão andeis? E é bem curioso, porque embora seja uma inferência, ela é muito positiva. Ela faz bem para a nossa compreensão. Por quê? Porque Jesus reconhece que para nós ansiedade é um fator comum. Nós somos pecadores. Então, a ansiedade, em algum nível, estará presente em nós. Só que, quando você vê a advertência do texto bíblico, não é para não ser, mas para não viver em ansiedade. A solução é colocar em oração, o que Paulo vai dizer, né, que a gente não deveria viver de forma ansiosa, mas que a gente deveria colocar em oração e súplica, é o texto de Paulo aos Filipenses. Mas quando Jesus diz não andeis, significa que é uma caminhada. Ou seja, eu posso estar ansioso aqui, orei, acabou. Dei o próximo passo, não há mais ansiedade. Mas o problema é quando eu começo a caminhar e a ansiedade faz parte da minha caminhada. Essa é a grande questão. Ou seja, por onde eu vou, a ansiedade me acompanha. Isso Jesus diz que não deveria acontecer conosco. Mas como é que a gente trata isso? O tratamento é contemplativo. Observai. Observai. Observai o quê? Você acorda de manhã. Quem tem prática aqui de observar as coisas no dia a dia? São poucos. Viu? A gente precisa desenvolver isso. Jesus disse que é o tratamento para a ansiedade. Você acorda, olha para o céu e começa a observar o que Deus fez naquele dia. O que Deus fez hoje para que você estivesse aqui? As coisas são muito automáticas para nós, né? Muito mecânicas. Você sai de casa, arruma, toma café, tal. Mas se você parar para pensar na profundidade de cada coisa, né? Como é que um pão chega na sua mesa, como é que o café, o leite chegaram lá na sua mesa. Você vê um processo de Deus, de cuidado, muito antes que você viesse a pedir. Talvez você se preocupe com o pão de amanhã, mas Deus está cuidando disso há um tempão atrás. Ele já está cuidando. Então a ideia é observação. E na observação a gente percebe que Deus está no controle e que Deus está sustentando. Talvez a nossa primeira rejeição seja: Senhor, eu não consigo. Irmãos, se o Fábio dissesse não andeis ansiosos, você poderia jogar fora. Mas quem disse foi o Senhor Jesus. Então Jesus disse para mim e para você: não precisa andar ansioso. Observe. E aí na aula dada por Jesus, é assim, tá vendo? Passarinho, lírios, eles não ganham salário, não estão empregados, mas não falta alimento, não falta sustento. Se compara, quem vale mais, um pardal ou o Fábio? Quem vale mais no cuidado de Deus? Quem Deus cuida com maior intensidade? Puxa, e aí você se percebe como o cuidado de Deus. Deus tem cuidado de nós e a gente não tem dúvida disso. O nosso país vive uma situação complicada, mas talvez esse momento seja extremamente necessário para o nosso crescimento pessoal com Deus. Se esse momento não existe, né, da dificuldade, das vacas magras, do desemprego, talvez a gente confie muito naquilo que a gente tem, na estabilidade, no recurso que a gente ganha todo mês. Então, esse momento, de alguma forma,
ele é muito bom para nós, independente das dificuldades que ele traga, né? Ele é bom no sentido de nos fazer aproximar de Deus e fazer perguntas. Senhor, então, em alguma forma, eu confiava naquilo que eu tinha. Eu confiava naquela estabilidade que o governo me dava. Eu confiava nos recursos que eu tinha na poupança que já acabaram. Eu confiava. Então, esse momento traz uma reflexão e uma autoanálise para a gente perceber que se hoje estamos ansiosos é porque a gente até achava que não confiava nessas coisas, mas de alguma forma confiava. E aí Deus está nos fazendo perceber, observando, que mesmo quando a gente não tem, a gente tem. Irmãos, essa semana eu cheguei em casa, não lembro qual é o dia, tarde, e eu gosto de ver notícia política e econômica, não gosto de ver aquelas coisas de tiroteio, matou não sei quem e tal. Eu estou fugindo dessas coisas porque elas me geram ansiedade. E aí acabou o jornal, embora eu não diga o canal, você vai saber, aí teve um anúncio de que existiria uma entrevista no programa do Gugu. O programa é horroroso, mas e a entrevista me chamou muita atenção. E fiquei ali para ver. Já estava passando o meu horário de dormir, porque eu tenho hora para dormir. Mas eu falei, não, vou ficar. E aí fiquei, mas só que antes da entrevista teve uma coisa que me chamou muita atenção. 3 apresentadores do Balanço Geral se vestiram de moradores de rua e foram pedir às pessoas na rua um agasalho e um cobertor. Os 2 primeiros pediram um agasalho, né, um casaco, e o último pediu um cobertor. Irmãos, eu chamei a Rosinha e falei assim, nós somos miseráveis. Por que eu falei isso? Porque eles saíram à rua e o pessoal numa agitação, né? Em São Paulo, o pessoal de São Paulo acho que é mais agitado que a gente. E aí o pessoal, agitação, indo para o metrô, indo não sei para onde, trem e tal, e agitado. E aí um frio, irmãos, estava assim aquela névoa, e o cara só com a camisinha de malha, ele falou assim, você me empresta seu casaco 5 minutos para eu me aquecer? E aí o cara falou assim, estou com pressa, meu irmão, tem tempo para isso não. Tá. Foi embora, foi. Todo mundo. De repente vem um rapaz com uma expressão de alguém bem pobre, né? E a menina pergunta assim, você me empresta seu casaco? Ele, pois não. Tirou o casaco, deu para ela. E aí ela falou assim, puxa, estou com muito frio, passei muito frio. Ela está encenando, né? Passei muito frio essa noite. E ele pergunta para ela assim, você não tem casaco? Aí ela falou, não. Ele falou assim, então fica com o meu. E ela falou assim, mas você tem outro casaco? Ele, não. Ah, mas quem me providenciou esse vai me arrumar outro. E ela falou, você mora onde? Eu falei, eu moro num albergue da prefeitura, não tenho onde morar, não tenho casa, não tenho nada. E aquilo me quebrou. Eles então decidiram sair dali, pedir aos moradores de rua para que dessem agasalhos e cobertores. E aí, chegando aos moradores de rua, uma casa feita com um saco preto, uma família morando, família mesmo, pai, mãe, filhos, avô, avó, tal. E aí ele chegou lá e falou assim, poxa, você tem um casaco para me arrumar? E ele olhou para a mulher, pega aquele casaco lá, na mesma hora. E aí a mulher pegou um casaco e falou assim, você não tem um cobertor? Aí ele, não. Aí pegou um cobertor no saco que ele tinha ganho e deu para ele e disse assim, mas você vai dormir onde esta noite? Ele disse, não tenho onde dormir. Não, então nós vamos arrumar um lugar para você. Você já comeu hoje? Tem um pouquinho de arroz aí. Irmãos, eu me afundei em chorar. Porque a gente tem, mas diz que não tem. E quem não tem, de fato, diz que tem. E aí, eu estava tão mexido com aquilo, eu falei, Rosinha, vem cá ver esse negócio. Vem cá ver. E aí foi muito impactante, porque não houve um morador de rua que não desse e atendesse o pedido daquela pessoa. E na maioria dos casos, eles tinham um casaco e um cobertor. E enquanto as outras pessoas, apareceu uma mulher toda
bem vestida, com uma roupa longa, né? Sobretudo que fala, e com cachecol. E a mulher pediu assim: pô, você poderia me emprestar seu cachecol 5 minutos para eu me aquecer? E ela olhou assim, parou, toma, emprestou, ficou ali. E há aquele senso de nojo, né? De sujeira, de aquela pessoa diferente de mim. Vou dar para ela. Mas ainda assim ela ainda teve uma atitude. Dentre todas as pessoas da rua, só teve um menino que deu o casaco, tirou na hora e falou assim: tio, o senhor não vai sentir frio não, toma meu casaco. Aí o repórter perguntou: mas você vai me dar o casaco? Ele: vou, o senhor está com mais frio que eu. Impressionante. Observe que Deus é quem sustenta, Deus providencia, né? E é muito curioso. E eu falei com a Rosinha, é aquela expressão que realmente Deus colocou emissários seus que estão morando na rua para entregar e ajudar aquelas pessoas que estavam ali apenas encenando, mas que agiram com muita realidade. Então, não ande ansioso, tratamento, observe, seja mais contemplativo. Segunda atitude, não vos entregueis a inquietações. Quando a gente está ansioso, as perguntas são muito comuns, né? Elas ficam tomando conta da nossa cabeça. O que eu vou fazer para isso? O que eu vou fazer para aquilo? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? A gente fica o tempo todo inquieto, né? A gente não consegue relaxar. Daí tensão muscular, preocupação, dores no corpo todo, dor no peito, aquela coisa toda. Você está inquieto, você não consegue ficar parado. E tem gente que tem síndrome ainda de pernas nervosas. Vários irmãos têm isso. O cara fica sentado e fica assim, ele não consegue parar. Mas por quê? Está tão inquieto, ele incomoda ficar sentado no... Pastor, o culto está demorando. Assim, ele está inquieto, ele está incomodado, as coisas estão perturbando ele. E aí Jesus dá como tratamento: buscar o reino. Por que Jesus dá como tratamento buscar o reino? Porque assim, se você está inquieto, precisa direcionar as suas preocupações. Vai se envolver com as coisas do reino, que as preocupações com as coisas que te perturbam vão ser substituídas. Então, buscar as coisas do reino significa dar direção para as nossas inquietações. É sério mesmo. Você está inquieto? Vai cantar. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai entregar sopa em Madureira, vai fazer visita, vai ver doente no abrigo, vai no presídio, vai se envolver com as coisas do reino. Porque se envolvendo com essas coisas, você não tem tempo para pensar em outras coisas. Então você resolve as suas inquietações com coisas práticas do reino. Solução dada por Jesus. Está lá. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então você parou de pensar nessas coisas porque estava trabalhando, né, no reino, estava envolvido. E aí, quando a gente se envolve com as coisas do reino, a gente acaba descansando. Eu lembro quando eu fui ao médico na questão de ansiedade, e eu lembro que um dia eu recebi um telefonema de uma pessoa que não era da igreja, e existia uma situação muito complicada para resolver com ela. E quando ela me ligou, e eu desliguei, enquanto falava com ela, eu olhei no celular, né? Eu falei: ai meu Deus do céu, logo de manhã. Aí atendi o telefone, falei com aquela pessoa. Quando eu acabei de falar, eu olhei para minha mão e ela estava assim, ó. Olhei e falei assim: meu irmão, agora chegou o tempo. Ou trata agora, ou aquele negócio que você prega lá que o seu enterro está se aproximando é real. Então fui eu no médico, e quando ela fez uma pergunta assim: qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você acorda? E eu disse: minha agenda. Uau, achando o máximo eu. Extremamente trabalhador, preocupado com as coisas. Eu disse: minha agenda. E ela disse assim: você não tem coisa melhor para pensar, não? Aí eu falei assim: coisa melhor para pensar? O que é melhor do que trabalhar? Deus se agrada do meu trabalho?
Como não pensar nisso, né? Como não pensar nas coisas assim? Por que você não pensa numa coisa boa, assim, num passeio, nos seus filhos? E eu falei assim, rapaz, tem coisa melhor, né? Coisa triste. Não vos entregueis em inquietações, buscai as coisas do reino, não por tarefa, né? Mas para que Deus trabalhe o nosso coração. Última advertência, tratamento para ansiedade. Não temais. Jesus diz assim, versículo 32, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E aí Jesus vem com tratamento de choque. Versículo 33, vendei os vossos bens e dai de esmola. Então, sabe aquela casa que você tem lá em Rio das Ostras? Ih, falei Rio das Ostras, meu tio mora lá, não é com o senhor não, tio. Não, lá aquela casa que você tem, eu ia falar Búzios, aí tem outro irmão. Casa que você tem, alguém tem casa em Petrópolis aqui? Não. Então, imagina aquela casa que você tem em Petrópolis, dá uma ansiedade danada, você comprou para passear, mas a única coisa que você não faz é ir lá, né? Você não consegue ir lá, porque você trabalha tanto, você trabalha para morrer. E aí você não trabalha para viver, você não consegue ir naquela casa. Aí Jesus falou assim, está te dando ansiedade? Vende e dá de oferta para as pessoas. Qual é a nossa reação imediata? Claro que não, Senhor. Então Jesus responderia, então para de ficar ansioso. Se não consegue vender, para de ficar ansioso. É simples assim. Olha como é que Jesus resolve as coisas práticas. Sua geladeira está te dando ansiedade? Vende. Acabou, fica sem geladeira, começa a usar um isopor. Entendeu? Ah, está reclamando? O ônibus demora muito. Para de vir de ônibus, vem a pé. Trata a ansiedade, vem de bicicleta. Ah, o carro. Ah, meu carro está me dando ansiedade todo dia que eu saio de casa. Ele fica ruim. Vende. Por que você ainda tem ele? A gente tem resposta para Jesus. Não, porque Jesus, eu preciso ir para a igreja, porque não sei o que, tal. Jesus é direto mesmo, tratamento de choque. Está te dando ansiedade, faz o quê? Vende. Se liberta daquilo que te dá ansiedade. Mas você não quer. Você quer ficar com aquele negócio, porque ele te gera uma ansiedade, você no fundo gosta daquela ansiedade. Mas vende. Olha como é que Jesus resolve as coisas. Jovem rico. Ah, Senhor, eu quero tanto ir para o céu. Jesus pergunta, você conhece a palavra? Conheço. 10 mandamentos, sei todos de cor, desde pequenininho, aprendi, sei recitar aquele negócio todo. Ah, então só te falta uma coisa, você vai, vende tudo que você tem e volta. Mas peraí, Senhor, vender? Por que vender? Então Jesus faz o tratamento daquilo que nos incomoda. Se está te incomodando, termina com ele. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca. Se é o braço esquerdo, arranca. Se é a perna direita, arranca. Mas a questão é, conseguimos nos libertar daquilo que nos provoca ansiedade? Ué, Jesus deu o tratamento, não temam, não tenha medo. Não tenha medo de se libertar daquilo que te gera ansiedade. Está te gerando ansiedade? Diga, não vou ter mais isso. Acabei. Facebook está me gerando ansiedade. Terminei minha conta no Facebook. É isso. É exatamente isso. Tratamento para Jesus é simples. Não andem, não vos entreguem e não temam. E Jesus dá o tratamento. Observai, buscai e vendei. Está aí. Irmãos, eu não estou desprezando que em alguns momentos Deus vai usar ansiolíticos para curar as pessoas. Mas eu quero que você fique muito atento que Jesus nos chama para não sermos um povo ansioso. Porque ansiedade e temor a Deus não combinam. Então ele diz assim, eu reconheço que vocês estão ansiosos, mas vocês não podem sair daqui hoje ansiosos. Então tem uma música, quero pedir o pessoal para cantar, a música que fala, confiarei, né? E diz, eu não tenho que andar ansioso. Mas eu queria que você fosse bem sincero diante de Deus na sua oração agora. Não fica preocupado em cantar, não. Enquanto se canta, aproveita para a música penetrar o seu ser. E você faz uma oração e diz assim para o Senhor, Senhor, eu sou ansioso, ou eu estou ansioso por causa disso. Diga para o Senhor. Então eu não sei o que te falta. Se é observar, né? Se é vender alguma coisa. Eu não sei o que te falta. Mas Deus sabe. Então pergunta para Ele.
E o que Ele te mandar fazer, faz. Deus está muito preocupado em tratar a nossa ansiedade. E Ele quer que a gente não esteja ansioso. Então o convite para você é: fecha os olhos, fala com o Senhor, seja sincero com Ele. Mas assume para você que não é possível continuar andando em ansiedade. Não é possível. E também não tenha a expectativa de que vai acabar agora, eu vou abrir os olhos e, uau, não sou mais ansioso. Talvez existam atitudes que ainda precisam acontecer: anunciar seu carro na OLX, né, sua casa, vender, concretizar a venda. Mas talvez hoje seja o primeiro passo. Então, acho fundamental ouvirmos do Senhor Jesus que para desfrutarmos de um relacionamento com Ele, é preciso que a gente se renda aos pés do Senhor. Deus não trabalha com gente que quer resolver a sua vida por si mesmo. Deus convida a nos rendermos, a negarmos a nós mesmos aquilo que dizemos que sentimos, mas para que Ele possa agir na nossa vida. Então, enquanto cantamos, você pode cantar, mas eu queria muito convidar você a orar para que Deus haja no seu coração. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios no campo, o que mais não fará por mim? Não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios no campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa a circunstância, permanece
Toda oração implica numa atitude, né? E a atitude que dizemos aqui nesta oração, que é o cântico, é que confiarei em ti. Então, confie, né? Simples assim. Confie. Confie que Deus está no controle, confie que Ele está cuidando, busque a orientação do Senhor, ore mais, leia mais, busque mais o Senhor, se envolva mais com as coisas do reino e Deus responderá à ansiedade do seu coração. Você vai aprender que é possível experimentar aquilo que Jesus disse. Ele não estava brincando, né? Não é preciso viver em ansiedade. Bem, quero agradecer a você que está aqui hoje de manhã. Tem algumas visitas, né? Algumas eu sei o nome, por isso destaco. Tem o meu tio, presbítero Walter Macedo, esse moço com cabelo branco ali, ó, sabe, para ele. Então, tio Walter mora lá em Unamar. A casa dele está à disposição, se quiser fazer uma visita lá. É isso, viu? É hospitalidade da família, gente. Esse negócio é maravilha. Pergunta se o sobrinho vai lá. Não vai por falta de tempo, é pecado mesmo. Tem o Eduardo também. Seja bem-vindo de novo, Eduardo, tá? Deus abençoe. Eu sei que existem outras pessoas que estão nos visitando, e eu não quero constranger ninguém, mas você só faz assim delicadamente, porque tem uma equipe de acolhimento, Dona Domingas, Rita, estão aí hoje de manhã. Então você só faz assim, que elas vão te dar um presente depois, ok? Para ganhar um presente, Eduardo fez assim, maravilha. Ok. Então, estejam atentos aí, se você viu, as meninas não levantaram a mão, ficaram constrangidos, porque imagina, né, coisa constrangedora, não vou perguntar o nome de ninguém não, sejam bem-vindos, ok? Você, sem nome ou desconhecido, é bem-vindo. Algumas informações práticas. Os cultos não são mais transmitidos, mas a equipe de mídias prometeu que a partir de amanhã, né, Washington? A partir de amanhã, todos os sermões ou os cultos? Só os sermões. Os sermões estarão disponíveis no site da igreja. Então, você vai poder acessá-los no site da igreja. Está lá. Bem, pessoal da juventude pediu para agradecer a reunião de oração que aconteceu ontem. Participação dos irmãos certamente foi uma bênção. O tema foi desintoxicação. Então o pessoal está limpo hoje. Maravilha, isso aí. Bem, quero ressaltar que na próxima sexta-feira é o arraiado IPPC do nosso projeto social. Então, se você ainda não assinou a lista, procura a dona Eliana, aquela moça bonita que está lá atrás do Claudinho. E na frente do Sula, Antônio. Não é Sula, né? Então, você dá seu nome para ela. Se você quer trabalhar, né, ficar aquele dia todo lá de escravo, arrumando IPPC, também aceitamos. Ok? E também a nossa Escola Bíblica de Férias, de 11 a 14 de agosto. Dê seu nome para Rosana. Já tem muita gente, Rosana, na lista? Não. Então, perguntei justamente para chamar a atenção dos irmãos. Para organizar a EBF precisa de gente, irmãos. Eu não arrisco receber 200 crianças sozinho, ou 300. Ok? Tenho medo. Então, é preciso ter trabalhadores para isso. Você se prontifica para participar. Se você não consegue vir, arruma alguém. E dá o nome para a Rosana. Hoje nós vamos agradecer o aniversário do seu Vanderlei, que é hoje, e também o aniversário do Cadu, que foi na quarta-feira. Vamos orar? Vamos ficar em pé? A partir de amanhã, o nosso irmão Robério está em férias. Então, não procure ele. Ok? Ele está de férias. Ore por ele. Ele está tirando férias para terminar a sua monografia. Pede a Deus dom de digitação e de produção de texto, né? Para que ele consiga produzir o que precisa. Vamos orar? Maravilhoso, bom Deus. Obrigado por tua palavra, por teu cuidado, pelo tratamento que o Senhor nos oferece, dizendo que não precisamos andar ansiosos, porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado por essa certeza. Que a cada dia a gente viva com essa certeza, livre de inquietações, de medos, e que a cada dia a gente possa experimentar o cuidado do Senhor. Que o dia de hoje
seja um dia de observação daquilo que o Senhor tem produzido, que a gente já esteja atento a cada detalhe, ao ar que o Senhor nos dá, o sol, o vento, a casa, a família, o alimento, tantas coisas que o Senhor providencia. Precisamos do Senhor para viver. E o Senhor providencia as demais coisas. Faz-nos viver assim, baseados assim, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado pela vida daqueles que nos visitam, pelo o amor que nos une. Muito obrigado por esta comunidade que existe. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa viver um domingo na Tua presença. Se possível, estarmos presentes na Tua casa mais uma vez para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Que a nossa vida seja um culto, é a nossa oração, Pai. Muito obrigado pelo aniversário do Cadu durante essa semana, hoje o aniversário do seu Vanderlei. Que a graça do Senhor esteja sobre eles, sobre a família deles. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, bendito e único Pai, poder, comunhão e consolação que vem do Espírito Santo de Deus, seja com você, com sua casa e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos.